Você já se sentiu diminuído por alguém que parecia ter prazer em te ver inseguro? Às vezes a crítica vem disfarçada de conselho, a ironia de brincadeira e a maldade de sinceridade. E o pior é que, sem perceber, a gente acaba absorvendo isso, achando que tem algo errado com a gente. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito inteligente e até elegante de lidar com quem tenta te colocar para baixo? O segredo não está em revidar, mas em reagir com consciência. Quando você entende o empreendedorismo da mente e domina o controle emocional, ninguém mais tem poder sobre sua paz. É uma virada de chave. Você deixa de ser alvo fácil e se torna o protagonista da própria história, guiado por disciplina, consistência e autoconfiança. O que vou te mostrar aqui não são simples frases motivacionais, mas 5 atitudes transformadoras, testadas pela psicologia e pela vida real, que vão te ajudar a preservar sua energia, sua autoestima e seus resultados. E acredite, quando você aprender a reagir com inteligência, quem antes tentava te diminuir vai perceber que o poder nunca esteve com ele. Sempre esteve em você. A verdade é que controlar as emoções não é sobre engolir sapo. É sobre escolher suas batalhas com sabedoria. Quando alguém tenta te tirar do eixo, é ali que o controle emocional mostra seu valor. A mente do empreendedor e do ser humano disciplinado precisa entender que reagir impulsivamente é dar poder ao outro. E quem tem autoconfiança de verdade não se desespera. Observa, respira e age com propósito. A inteligência emocional é o que separa quem apenas sonha de quem conquista resultados reais. É ela que te faz manter a consistência mesmo nos dias ruins, quando o mundo parece testar sua paciência. E olha, não é papo de livro de autoajuda. É ciência, comportamento e disciplina aplicados na prática. Cada vez que você escolhe pensar antes de reagir, está treinando o músculo mais poderoso que existe, o da consciência. O empreendedorismo da vida, aquele que vai além dos negócios, é um teste diário de maturidade emocional. Saber reconhecer suas emoções, sem ser dominado por elas, é o primeiro passo para viver com mais leveza e menos drama. E se você acha que isso é difícil, espera até entender o poder que existe no silêncio. Sabe aquele momento em que alguém tenta te provocar só para ver sua reação? Pois é, o silêncio é o contra-ataque mais elegante que existe. Ele desarma, confunde e mostra autoconfiança sem precisar de uma só palavra. Enquanto o outro se afoga na própria necessidade de atenção, você mantém o controle emocional e segue firme, com a cabeça erguida focada nos seus resultados. Na psicologia, isso se chama retirada de reforço. Quando você não alimenta o jogo do outro, ele perde o poder. E convenhamos, nada mais poderoso do que uma pessoa que domina a própria fala. Ou melhor, a própria ausência dela. O silêncio é disciplina em estado puro. É o tipo de atitude que quem pratica empreendedorismo de verdade entende. Nem tudo precisa ser respondido, mas tudo deve ser observado. Com o tempo, você percebe que o silêncio não é fuga, é estratégia. Ele separa quem reage por impulso de quem age com propósito. E quando você aprende a se calar com sabedoria, começa a enxergar o mundo com mais consistência e clareza. Porque o verdadeiro poder está em saber quando falar e quando deixar o barulho dos outros se afogar sozinho. Ser assertivo não é ser grosseiro, é saber se posicionar sem perder a calma. É o equilíbrio entre o controle emocional e a clareza de quem tem autoconfiança. Quando você aprende a dizer não com serenidade, não está afastando pessoas, está protegendo sua paz e seus resultados. E acredite, isso é uma das maiores demonstrações de disciplina emocional que alguém pode ter. Desde os anos 70, a psicologia fala sobre a importância da assertividade como uma ponte entre o respeito próprio e o respeito pelo outro. É aquela habilidade de colocar limites sem precisar levantar a voz, de expressar o que sente sem agredir ninguém. E no empreendedorismo da vida, isso vale ouro. Afinal, quem não define seus próprios limites, acaba vivendo preso nos limites dos outros. Com o tempo, você percebe que ser assertivo é libertador. Você para de se culpar por priorizar sua energia
e passa a entender que consistência também é saber quando parar, quando recuar e quando simplesmente dizer chega. E é nesse ponto que nasce o verdadeiro poder interior, o mesmo que te prepara para lidar com o próximo desafio. Aprender a se desligar emocionalmente do que não te faz bem. Às vezes, o segredo da paz está em simplesmente se afastar, não por fraqueza, mas por sabedoria. O desengajamento emocional é aquela arte silenciosa de não se deixar sugar por dramas que não te pertencem. Quem vive com autoconfiança e disciplina entende. Não dá para construir resultados sólidos se o coração está sempre em guerra. E isso vale tanto para a vida, quanto para o empreendedorismo. Desengajar não é ser frio, é ser estratégico. É preservar sua energia e seu controle emocional, mesmo quando o mundo tenta te arrastar para discussões sem sentido. É como se você dissesse internamente: eu vejo o que está acontecendo, mas escolho não entrar nesse jogo. Essa atitude exige consistência, porque no começo, o ego grita. Mas com o tempo, ele aprende a ficar quietinho. E o mais bonito disso tudo é perceber como o distanciamento emocional traz clareza. Você começa a enxergar as situações sem a névoa da raiva, da culpa ou do medo. Aprende que nem toda resposta precisa de emoção e que o verdadeiro poder está em não reagir, mas em compreender. E quando você entende isso, começa a perceber que muitas vezes o problema nem era seu, era só o reflexo das dores de quem projetava em você. Sabe quando alguém te critica sem motivo, como se tivesse prazer em te diminuir? Pois é, na maioria das vezes isso não tem nada a ver com você. A psicologia chama isso de projeção, quando a pessoa despeja nos outros aquilo que não consegue lidar dentro dela. É como se jogasse o próprio lixo emocional em quem está por perto. E quem tem inteligência emocional e autoconfiança, percebe o jogo e escolhe não se contaminar. Essas atitudes vêm da insegurança, da falta de disciplina emocional e da ausência de controle emocional. Gente que não trabalha o próprio interior acaba tentando desestabilizar quem está em paz. Mas você, que busca empreendedorismo pessoal e resultados reais, precisa entender. Quem tenta te rebaixar só está mostrando o tamanho da própria dor. E você não precisa carregar esse peso. Então, em vez de reagir, observe, respire. Use isso como combustível para crescer, não para se ferir. Porque quanto mais você se mantém firme e sereno, mais o outro se revela. É um exercício de consistência, de maturidade e de amor próprio. E é justamente nessa atitude que mora o segredo do próximo passo. Preservar sua autoestima, custe o que custar. Preservar sua autoestima é um ato de coragem em um mundo que vive tentando te convencer de que você não é suficiente. É fácil se perder quando as vozes externas gritam mais alto que a sua própria. Mas quem pratica disciplina e controle emocional, sabe que o verdadeiro valor vem de dentro, e não do que dizem por aí. No empreendedorismo da vida, autoestima é capital emocional. Quanto mais você investe nela, maiores são os resultados. Proteger sua autoestima não é se achar melhor que os outros. É reconhecer o próprio valor, sem precisar de aplausos. É olhar no espelho e lembrar: eu sou suficiente mesmo quando ninguém nota. E isso requer consistência, porque o mundo vai testar suas certezas o tempo todo. Só que quem tem autoconfiança não se abala. Apenas ajusta a coroa e segue. Cuidar de si é, na verdade, um ato de amor e estratégia. Quando você cuida da própria energia, suas frases motivacionais deixam de ser palavras bonitas e viram estilo de vida. Você inspira, contagia e se torna exemplo. E é nesse ponto que o jogo muda, porque a verdadeira autoestima é silenciosa, mas poderosa. E quando você aprende isso, percebe que a consistência não é só emocional, é também o segredo do crescimento pessoal e profissional. A consistência é o segredo que separa quem começa animado de quem realmente chega lá. Nas relações, no empreendedorismo ou em qualquer área da vida, ela é o que constrói confiança. Porque ser bom um dia é fácil. O desafio é ser bom todos os dias, mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. E é aí que entram a disciplina e o controle emocional. Ser consistente é não depender da motivação, mas da decisão. É fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade.
porque entende que resultados sólidos não se constroem com impulsos, e sim com hábitos. As pessoas emocionalmente inteligentes não desistem nos dias ruins. Elas ajustam o ritmo, respiram fundo e seguem firmes. É a autoconfiança em ação, mesmo quando ninguém está aplaudindo. A consistência também cria conexões verdadeiras. Nas relações, ela mostra que você é confiável, que suas palavras têm peso. No trabalho, ela te transforma em referência. E quando você soma isso à inteligência emocional, o resultado é inevitável: estabilidade, respeito e crescimento. Mas calma, porque consistência sem disciplina emocional vira teimosia. E é sobre isso que vem o próximo passo. Sem disciplina emocional, até o melhor plano desaba. Não é sobre acordar motivado todos os dias, é sobre ter firmeza quando a vontade de desistir aparece. A mente treinada para manter o controle emocional entende que emoção é passageira, mas decisão é permanente. E quem quer crescer no empreendedorismo ou na vida, precisa saber escolher o que constrói, e não o que conforta. A disciplina é o cimento invisível dos resultados. Ela sustenta a consistência, mesmo quando o entusiasmo vai embora. É ela que te faz levantar cedo, manter o foco e dizer não para distrações. E sabe o que é bonito nisso? Quando você domina a disciplina emocional, o caos externo deixa de te afetar. Você se torna estável por dentro, e isso assusta quem ainda vive à mercê das próprias emoções. Mas não se engane. Disciplina não é rigidez, é liberdade. Liberdade para não depender do humor, da opinião dos outros ou das circunstâncias. É maturidade emocional na prática, e quanto mais você a exercita, mais autoconfiança floresce. E é dessa firmeza interior que nasce o verdadeiro poder de se reinventar diante das críticas. O que nos leva ao próximo ponto. A autoconfiança é o escudo invisível de quem decidiu não viver refém das opiniões alheias. As críticas sempre vão existir, umas construtivas, outras nem tanto. Mas o que realmente importa é o filtro que você usa para recebê-las. Quem tem controle emocional não absorve tudo, apenas o que faz crescer. E no empreendedorismo da vida, essa filtragem é o que separa os fortes dos frágeis. A mente reprogramada entende que cada crítica diz mais sobre o emissor do que sobre o alvo. Em vez de reagir, você reflete. Usa o que serve, descarta o que destrói. Essa prática é puro exercício de disciplina e consistência, porque exige treino para não se deixar contaminar. E quando a autoconfiança floresce, você percebe que os outros não te definem, apenas revelam o quanto ainda precisam evoluir. E sabe o mais curioso? Quanto mais você cresce, mais críticas vai receber. Faz parte do jogo. Mas quem está centrado sabe transformar isso em combustível, não em ferida. Cada palavra dura vira impulso. Cada obstáculo vira lição. E é nesse ponto que acontece a verdadeira virada. Quando você transforma dor em força e entende que o controle emocional é a base de toda transformação interior. Toda dor traz uma mensagem, e quem aprende a escutar, se transforma. O controle emocional verdadeiro não é sobre nunca sentir, é sobre dar um novo significado ao que se sente. As pessoas mais inspiradoras que você conhece, aquelas que vivem o empreendedorismo com alma, não chegaram lá sem cicatrizes. Elas aprenderam a usar cada queda como alicerce para construir algo maior. A disciplina emocional te ensina a não desperdiçar sofrimento. Dor sem reflexão é apenas dor, mas dor compreendida vira propósito. E quando você alia isso à autoconfiança e à consistência, os resultados vêm, não apenas no trabalho, mas na vida como um todo. A mente que entende suas emoções não é mais refém delas. É uma força criadora que transforma crise em crescimento e perda em sabedoria. Transformar dor em propósito é o ponto máximo da inteligência emocional. É o momento em que o passado deixa de ser prisão e vira aprendizado. É quando você olha para trás e percebe que tudo, absolutamente tudo, estava te preparando para o que vem agora. E no fundo, essa jornada só começa de verdade quando você decide que não vai mais reagir, vai escolher evoluir. No fim das contas, quem tenta te diminuir só revela o próprio vazio. Quando você aprende a reagir com calma e inteligência, algo mágico acontece. Você não apenas se protege, mas inspira respeito. E o mais bonito é que você não precisa provar nada a ninguém.
Porque quem realmente tem valor sabe quem é. A vida é curta demais para gastar energia tentando convencer os outros do seu brilho. Use essa força para construir, para crescer, para se tornar a sua melhor versão. Então, toda vez que alguém tentar apagar sua luz, lembre-se, as estrelas não discutem com o escuro. Elas apenas brilham mais forte.